Você sabia? Em apenas 21 dias, ajudei um cara comum, que estava sendo ignorado por uma garota, a se interessar pelos pensamentos dela. Esse era o mesmo cara que a presenteava com presentes caros todos os dias, esperava horas por suas mensagens e tentava dia e noite demonstrar seu carinho. Mas a garota continuava fria, indiferente e desinteressada. Porém, assim que ele aplicou os 7 princípios psicológicos secretos que vou compartilhar com você neste vídeo, essa mesma garota, de repente, começou a se esforçar para chamar sua atenção. Nos últimos anos, vi milhares de homens fracassarem em suas tentativas de encontrar a mulher dos seus sonhos. Eles não eram fracos, nem seus sentimentos eram falsos, eles simplesmente estavam travando a batalha errada com as armas erradas. Hoje, pela primeira vez, estou revelando a você técnicas psicológicas forjadas a partir da mais poderosa combinação de psicologia sombria e filosofia estoica. Uma combinação letal de controle mental moderno e sabedoria ancestral. Não se trata de truques baratos. Esta é a arte de compreender e guiar o coração e a mente de uma pessoa. E aqui vai um aviso. Depois de assistir a este vídeo, você não conseguirá enxergar nenhum relacionamento da mesma forma. Você começará a reconhecer sinais sutis que antes eram invisíveis, mesmo estando bem diante dos seus olhos. E o mais importante, a técnica final que vou compartilhar no final deste vídeo é tão crucial que 99% dos homens nunca a compreendem, e é por isso que perdem. Portanto, certifique-se de assistir ao vídeo até o final, porque o que você vai aprender hoje não é sobre como chamar a atenção de uma garota, mas sim sobre como conquistar o coração dela. Então, vamos começar. O primeiro princípio: a arte da escassez, a magia da escassez. Se você acha que olhar para uma garota repetidamente, responder imediatamente a todas as mensagens e estar disponível para ela o tempo todo fará com que ela goste de você, então sinto muito, você está cometendo o mesmo erro que 90% dos homens cometem apenas para se encontrarem na friend zone. Agora ouça com atenção. Lembre-se sempre, uma pessoa valoriza mais o que não vem facilmente. Este é um dos princípios mais antigos e eficazes da psicologia. Assim como mulheres que esperam até um ano por uma bolsa da Hermès porque a quantidade é limitada, ou aqueles tênis de edição especial pelos quais as pessoas passam a noite inteira na fila, não é que essas coisas sejam inerentemente melhores do que outras, é apenas que são raras. Quando se trata de atrair mulheres, a maioria dos homens faz exatamente o oposto. Eles respondem imediatamente sempre que uma garota manda mensagem. Se ela pede para se encontrar, eles cancelam tudo, seja o aniversário de um amigo ou uma reunião de trabalho, e correm para lá. Eles acham que vão mostrar o quanto se importam, mas a verdade é que ninguém valoriza algo que está sempre presente. O grande filósofo estoico Marco Aurélio disse que o valor de um homem não é medido pelo tempo que ele dedica, mas pela qualidade desse tempo. Agora surge a pergunta: como colocar esse princípio em prática? O primeiro passo é não parecer ocupado, mas sim tornar sua vida verdadeiramente valiosa. Concentre sua atenção nas coisas que lhe trazem satisfação pessoal. Boa forma física, desenvolvimento de habilidades, crescimento na carreira ou uma missão que lhe dê propósito. Por exemplo, se uma garota perguntar: "O que você está fazendo?" "Estou falando com você." Você responderia imediatamente: "Acabei de sair de uma reunião com meus sócios. Posso conversar agora?" A questão aqui não é a demora na resposta, mas sim o valor por trás desse atraso. O segundo passo é criar momentos de qualidade, não de quantidade. Sair para tomar chá todos os dias, dar caminhadas casuais, essas memórias se desvanecem. Mas um encontro atencioso e significativo, onde você a fez vivenciar algo novo, essas memórias ficam gravadas na minha mente. Meu amigo, Rahul, tinha uma queda por uma garota. Ele a encontrava todos os dias, cafés, parques, cinemas, mas ela nunca levava o relacionamento a sério. Dei a ele apenas um conselho: limite seus encontros, mas faça com que cada um seja especial.
Agora, eles se encontram apenas uma vez por semana, mas a cada encontro fazem algo que ela nunca experimentou antes. E, como resultado, é ela quem pergunta primeiro: quando vocês vão se encontrar da próxima vez? E mais importante, nunca finja essa fraqueza. Porque a psicologia sombria não se trata de enganar, mas de realçar seu verdadeiro valor. Somente quando sua vida for verdadeiramente significativa, valiosa e rara, sua escassez parecerá autêntica. E somente então a garota o apreciará. Lembre-se, o objetivo não é se tornar inalcançável, mas sim tão valioso que as pessoas automaticamente o desejem. E quando você combina esse princípio com o pensamento estoico, cria uma atração invisível que nem mesmo a própria garota consegue explicar. O segundo princípio, o poder da indiferença deliberada. Inferência calculada. Agora vou lhe falar sobre um princípio psicológico que soa contraintuitivo, mas que funciona diretamente no coração. Inferência calculada significa demonstrar deliberadamente um pouco de indiferença. Preste atenção, não se trata de ser frio ou conservador. Trata-se do poder emocional em que você se torna um mestre e não o escravo de suas emoções. O grande estoico Epicteto disse que uma pessoa excessivamente apegada à própria vida se torna escrava das emoções dos outros. Agora, ouça uma história sobre meu amigo Arjun. Ele levava cada mensagem, cada resposta, cada emoji de uma garota muito a sério. Se uma garota não respondesse em 1 hora, o humor dela está comprometido. Se as palavras de uma garota não demonstram entusiasmo, o dia dela está arruinado. Agora me diga, quando você se abala emocionalmente com cada pequena coisa que alguém diz, o que a outra pessoa pensa? Que está desesperada e perde o interesse imediatamente. Qual é o oposto? Quando você controla seu estado emocional, envia uma mensagem clara para outra pessoa. Meu valor não depende do seu comportamento. Agora, aqui está uma maneira de aplicar esse princípio. Seja o mestre das suas emoções, não o escravo delas. Se uma garota demorar para responder, não fique contando os minutos. Ocupe-se com seu trabalho, livros, academia, uma nova habilidade, sua carreira, o que for. Se ela estiver um pouco distante, mantenha a compostura. Sua calma não deve ser fingida, deve vir de um pensamento genuíno. Eu adoraria ser querida, mas não é necessário. Use a técnica dos 2 espelhos. Retribua o investimento que ela demonstra. Se ela escrever uma palavra, dê uma resposta curta. Se ela enviar um parágrafo longo e emotivo, você pode demonstrar o mesmo entusiasmo. Mas agora vem a verdadeira reviravolta psicológica sombria. Quebre esse padrão ocasionalmente. Quando ela espera que você seja frio, de repente se mostre afetuoso. E quando ela acha que você estará animado, de repente fique calmo e neutro. Isso cria um ciclo psicológico chamado incerteza viciante, onde a própria garota fica preocupada com sua reação da próxima vez. Um outro amigo meu era o Vishal. Ele costumava analisar tudo demais. Quando a digitação aconteceu, quando a cena aconteceu, mas assim que adotou esse princípio, ele se tornou calmo e indiferente. E, surpreendentemente, a mesma garota começou a tentar validá-lo em cada detalhe. Mas lembre-se, isso não é um jogo, é um estado de autoempoderamento, onde você realmente alcança um ponto em que sua felicidade não depende do comportamento de ninguém. Como disse o grande soldado, o maior poder é permanecer indiferente ao que está além do nosso controle. Pense nisso. O que é mais atraente? Um homem que se desmorona emocionalmente a cada resposta que você envia, ou um homem estoico que quer estar na sua vida, mas está perfeitamente contente sem você? Agora, quando esse princípio é combinado com o anterior, o da escassez, você atinge um nível mental e emocional em que uma garota começa a pensar em você o tempo todo. Mas uma palavra de cautela: nunca subestime o poder desse princípio. Esse poder é viciante, tanto para você quanto para ela. O terceiro princípio, demonstrar seu verdadeiro valor através da imagem, é a arte do valor percebido. Existem 2 tipos de pessoas no mundo: aquelas que falam constantemente sobre suas conquistas e aquelas que, sem dizer uma palavra, fazem os outros pensarem por sua própria existência.
Agora, imagine se toda vez que você conhecesse alguém, essa pessoa começasse a se gabar de quanto dinheiro ganha, quantos carros possui e qual relógio de marca usa. Ela realmente pareceria atraente? Provavelmente não. Mas e se essa mesma pessoa fosse ouvida conversando tranquilamente sobre uma reunião de negócios ao telefone, sua linguagem corporal exalando disciplina e fazendo algo novo e interessante a cada encontro? É aqui que o efeito chamado valor percebido é criado. Marcos e Elias disseram: o valor de um homem não está no que ele mostra aos outros, mas no que ele pode realizar. Mas a psicologia sombria leva isso um passo adiante. O verdadeiro poder reside em saber como expressar suas conquistas de forma que elas toquem o coração e a mente da outra pessoa. Agora, ouça a história de um amigo seu, digamos Rajat. Rajat ocupa um bom cargo. Ele conquistou tudo com muito trabalho. Mas todas as garotas por quem ele se interessava perdiam o interesse em poucas semanas. Por quê? Porque sempre que se encontravam, Rajat começava imediatamente a listar seus sucessos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele deu um mantra simples: seja misteriosa, não guarde segredos. A menos que a outra pessoa descubra seu valor, o relacionamento não durará. Rajat seguiu meu conselho. Agora ele não se vangloria. Ele apenas garante que as pessoas ao seu redor percebam. Por exemplo, se ele comprou um carro novo, não fala sobre isso até que alguém pergunte. Se ele está se exercitando, não menciona a academia. Seu corpo e sua energia falam por si mesmos. Isso é valor percebido, que não é criado pela autoexpressão, mas sim pela vivência. Uma técnica poderosa que ensinei a muitas pessoas é chamada de vácuo de valor. Isso significa manter seu valor tão sutil e misterioso que a outra pessoa se sinta atraída a compreendê-lo. Assim que ela tenta aprender sobre você, um investimento emocional é formado, e isso se torna a semente da atração. Mas há uma ressalva aqui. Isto não é um jogo de mentiras. O valor percebido só perdura se o seu valor verdadeiro for forte. Caso contrário, como disse o grande soldado, o falso vacilará, mas a verdade perdurará. Portanto, evite aparências falsas, histórias inventadas e atuações exageradas. Demonstrar o seu verdadeiro valor gradualmente é o mais eficaz. Este processo cria um efeito bola de neve. Quando as pessoas começam a vê-lo como alguém valioso, começam a tratá-lo de acordo. E quando as pessoas veem os outros respeitando-o, o seu valor aumenta ainda mais. É um ciclo de automotivação que fortalece repetidamente a sua imagem. Mas lembre-se, este poder também pode ser perigoso. Use-o apenas para um propósito: melhorar a sua vida e construir um relacionamento saudável com alguém. O próximo princípio que vou explicar aprofunda este ponto, pois agora estamos entrando numa zona onde as emoções não apenas criam atração, mas se tornam hábitos. O quarto princípio é a arte de criar apego psicológico. Dependência psicológica. Agora estamos entrando na técnica mais poderosa da psicologia sombria, a dependência psicológica, a arte do apego mental. Mas aqui, não estamos brincando com a mente de alguém. Estamos explorando a complexa teia de emoções humanas na qual as pessoas naturalmente se envolvem. A filosofia estoica e a psicologia moderna concordam em um ponto: os laços emocionais não se formam no prazer constante, mas na interação entre ausência e presença. Pense nos jogos para celular que as pessoas jogam todos os dias. Eles sempre levam a vitória? Não. Às vezes oferecem o gostinho da vitória, outras vezes fazem você esperar. Só isso já basta para manter a mente voltando a eles repetidamente. O mesmo acontece nos relacionamentos. Uma pessoa que está sempre presente, sempre demonstrando amor, gradualmente perde importância. Imagine que seu amigo Manav fosse o namorado perfeito, sempre disponível, sempre atencioso, sempre enviando mensagens carinhosas para tudo. Mas depois de alguns meses, a namorada perdeu o interesse. Por quê? Porque não havia contraste emocional. Não havia um momento em que o coração esperasse ou a mente refletisse. Por que ele não apareceu hoje? Agora, ouça a solução. Crie altos e baixos emocionais. Quando estiverem juntos, dediquem atenção plena. Tenham conversas divertidas, criem momentos memoráveis.
Mas, quando estiverem sozinhos, estejam verdadeiramente sozinhos. Mergulhem no trabalho. Como disse Styx, concentre-se nos seus objetivos. O arco que está sempre esticado, em breve se romperá. Uma linha que é constantemente esticada se rompe. Outra técnica é a dilatação emocional do tempo. Quando estiverem juntos, façam o tempo passar mais rápido. Conversem tanto, divirtam-se tanto, que pareça que o tempo voa. Mas quando estiverem separados, estiquem o tempo. Não mandem mensagens, não respondam muito rápido, para que a pessoa sinta sua falta. Mas aqui vai um aviso importante: não finjam. O grande Epicteto disse: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Isso significa, seja o senhor da sua própria vida. O distanciamento não deve ser por causa de um jogo, mas porque você está ocupado com o seu objetivo. Compartilhei esse método com um amigo, Hagav. Ele costumava mandar mensagens 10 vezes por dia. Agora ele só conversa uma vez, mas com atenção e cuidado. A parceira dele espera ansiosamente por essa conversa todos os dias. E esse é o poder da dependência psicológica. Quando alguém começa a querer tempo para você, a ansiar pela sua atenção, então o apego emocional se torna uma farsa. Mas lembre-se, este conhecimento não é um brinquedo, ele vem com responsabilidade. Use-o para melhorar sua vida, não para partir corações, mas para construir laços. O quinto princípio é a arte de ler e controlar estados mentais. A arte de ler e conduzir a psicologia. É um dos princípios psicológicos mais misteriosos do mundo. Ler o estado mental de uma pessoa e então guiá-la gentilmente nessa direção é onde a profundidade da psicologia sombria encontra a simplicidade da observação estoica. Esta é a arte que pode transformar um homem comum em um homem misterioso e poderoso, capaz de conquistar o coração de uma mulher. Agora entenda uma coisa com atenção. A maioria dos homens presume que as mulheres pensam o que eles dizem, mas a mente de uma mulher não se expressa por meio de palavras, mas por meio de sinais. Marco Aurélio disse que o homem não é perturbado pelas coisas, mas pela percepção das coisas. Ou seja, o verdadeiro problema não está nas coisas. O verdadeiro problema começa com a forma como as percebemos. Agora, considere a história do seu amigo, Hagav. Sua namorada às vezes dizia: preciso de espaço. Mas quando ele realmente mantinha certa distância, ela se tornava ainda mais fria. Às vezes ela dizia: gosto de homens confiantes. Mas quando ele se comportava com total segurança, ela se conectava mais com seus momentos emocionais. O verdadeiro problema não era Hagav, mas sim sua incapacidade de interpretar os sinais psicológicos mais profundos que a garota emitia, não verbalmente, simplesmente através de seu comportamento. Agora, como dominar essa habilidade? O primeiro passo é desenvolver a visão psicológica. Essa é a visão que permite ler emoções, não apenas expressões faciais. Quando você vê as pupilas de uma garota dilatarem, sente uma leve mudança no tom de sua voz ou capta uma microexpressão sutil em seu rosto, você penetrou profundamente em sua alma. Agora, aprenda o método eco. Se ela estiver feliz, acompanhe sua energia sutilmente. Se ela estiver calma, mantenha sua voz grave e serena. E quando ela sentir que você entende seus sentimentos, ela automaticamente seguirá sua liderança emocional. Mas a verdadeira mágica acontece quando você aprende a ler não as emoções superficiais, mas as subjacentes. Meu amigo Aniruddha fez isso uma vez. Ele descobriu que quando uma garota fica com raiva, na verdade ela está se sentindo insegura. Ele não discutiu naquele momento, simplesmente permaneceu em silêncio e presente. E é aqui que o poder do silêncio estoico se revela. Como disse Sêneca, às vezes a atitude mais poderosa é não se mover, ou seja, quando você deve responder, permanecer em silêncio é a melhor resposta. Mas, meu amigo, essa arte é como uma espada. Ela pode tanto tocar a alma das pessoas quanto feri-las. Portanto, use-a com sabedoria. Quanto mais nítida for sua visão, mais eficaz será sua liderança. E o próximo CD que compartilharei tornará esse jogo mental ainda mais letal, pois falaremos sobre o silêncio, que ressoa mais do que as palavras. O sexto princípio: o poder do silêncio estratégico. Agora vou falar sobre um poder que 99% dos homens ignoram: o silêncio estratégico ao conversar com mulheres. Não se trata apenas de ficar em silêncio.
Trata-se de quando, por quê e como manter o silêncio para que a outra pessoa comece a pensar em você. Marcos e Elias disseram: melhor não dizer nada do que falar sem propósito. Mas a psicologia sombria diz que o silêncio não é apenas melhor. O silêncio é poder. Agora ouça a história do seu amigo Vivek. Sempre que sua namorada expressava alguma dúvida sobre ele imediatamente começava a se explicar. Eu não sou assim, você está me entendendo mal, dizia ele. Sempre que uma garota se distanciava um pouco, ela ligava e mandava mensagens repetidamente, o que resultava em uma queda no valor dele. Eu o ensinei um mantra. Às vezes, a resposta mais eficaz é nenhuma resposta. As mulheres são emocionalmente apegadas a segredos. Quando você não responde, ela se perde no labirinto dos próprios pensamentos. Ela se sente inquieta, se perguntando: será que ela não percebeu? Será que eu disse algo errado? Eu chamo isso de eco psicológico. O eco do seu silêncio atinge a alma dela. Agora aprenda 3 formas de silêncio estratégico. 1. Silêncio de resposta. Quando alguém espera uma resposta, mas você permanece em silêncio. 2. Silêncio de presença. Quando você está presente, mas emocionalmente distante. 3. Silêncio de distanciamento. Quando você desaparece completamente por um curto período, imerso no seu próprio mundo. Mas esse silêncio não deve vir de mera obrigação, mas de uma vontade. Como disse o grande Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Seu silêncio deve ser uma força, não uma fraqueza. Agora, aprenda a estratégia mais letal, o efeito vácuo. Quando uma garota tenta seduzi-lo emocionalmente, diga ou faça algo que provoque uma reação. Deixe um vazio. Esse vazio a atrai ainda mais intensamente. Meu amigo Aryan fez exatamente isso uma vez. Sua paixão fez um comentário sarcástico. Você mudou tanto. Ele teria respondido, mas dessa vez permaneceu em silêncio. Seu silêncio ressoou tanto que a própria garota foi encontrá-lo no dia seguinte. Mas lembre-se, essa técnica é delicada. Usada incorretamente pode destruir relacionamentos. Usada corretamente pode penetrar profundamente o coração de uma mulher. Esse silêncio não é frieza, é confiança. É um poder que impacta mais do que suas palavras. E o próximo princípio que compartilharei lhe dirá quando e como quebrar esse silêncio para que seu impacto se torne ainda mais poderoso. O 7º princípio é o controle através da liberdade. Esse princípio soa contraditório, mas toca a camada mais profunda da psicologia. Controle através da liberdade. Você pode se surpreender ao saber que os seres humanos sempre anseiam por liberdade, mas eles são mais atraídos por aquilo que não conseguem compreender completamente. Expliquei isso a um velho amigo meu, Karen. Ele sempre reclamava que as garotas inicialmente se conectavam com ele, mas em poucas semanas ela foi se distanciando gradualmente. Ele fazia tudo por ela, planos, ligações, atenção o dia todo, mas mesmo assim a perdia. Seu maior erro foi o controle. Ele não entendia que existe uma linha tênue entre expressar amor e controlar. Se essa linha for cruzada, a outra pessoa se sente sufocada. Foi então que eu o ensinei um princípio chamado liberdade guiada. Isso significa que você não controla, mas a decisão ainda está em suas mãos. Por exemplo, vamos nos encontrar na sexta ou na terça? O que é melhor para você? Aqui, você define o horário, mas dá a ela a liberdade de escolher. Ela sentirá que é a escolha dela, mas você decidiu o caminho. Isso é arquitetura psicológica, chamada arquitetura da escolha. Sêneca disse: o maior poder é o poder de libertar os outros. O maior poder é aquele que liberta os outros. Agora, imagine uma garota se afastando de você e você dizendo: eu entendo que você precisa de espaço. Não se preocupe, estou aqui. Esse é o truque que eu chamo de vínculo da liberdade. Quanto mais liberdade você concede, mais rápido a outra pessoa se afasta. Isso porque os seres humanos temem o compromisso forçado, mas desenvolvem apego às conexões escolhidas. E isso só funciona se suas intenções forem genuínas. A filosofia estoica nos ensina que a melhor vingança é ser diferente de quem causou a ferida. A verdadeira vingança acontece quando você não se torna como a pessoa que te machucou. Então, se alguém está se afastando, deixe ir, mas mantenha sua força. Aprenda a se desapegar de verdade, não apenas fingir. Quando você domina essa arte, você ganha um poder que é útil não só com mulheres, mas em todos os relacionamentos da vida. E isso é controle verdadeiro, quando a outra pessoa te escolhe sem coerção.
A liberdade percebida esconde o controle psicológico mais profundo. Amigos, se vocês assistiram a este vídeo até aqui, uma coisa é certa: vocês são pessoas que querem entender a fundo, não apenas dicas. Hoje vocês aprenderam como cultivar uma atração profunda através da independência, como ganhar respeito através do silêncio estratégico e como entender a psicologia para guiar o comportamento humano. Agora é hora de dar o próximo passo. Deixe um comentário dizendo qual desses 7 princípios foi o mais revelador para você. E se você realmente quer desenvolver aquela presença masculina irresistível que causa um impacto silencioso, inscreva-se no Stoic Mail agora mesmo e ative o sininho, porque o próximo vídeo tornará o aprendizado de hoje ainda mais profundo e impactante. Lembre-se, o verdadeiro poder vem da compreensão, não do controle. Então, nos vemos no próximo vídeo com outro psicólogo.